Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. A gente vai fazer o quarto vídeo da Copa, porém, não sabemos se vai ter Copa mesmo, né? Pois é. Esse, esse jogo que nós jogamos é um jogo arriscado, Patrícia. É, a A gente gente tenta apostou ser. cedo demais, Foi. Foi. né? E eu acho A gente que não esperava a Terceira Guerra Mundial, realmente não estava nos nossos planos e talvez aí não tenha Copa, eu não sei. A gente gravou os três vídeos anteriores, a gente tenta gravar sempre com uma certa antecedência, né, para vocês entenderem. Porque tem a vida, tem trabalho, tem de tudo, então a gente tenta se antecipar na medida do possível. E aí a gente saiu o terceiro vídeo, acho que uns dias depois veio a notícia de um bombardeio ao Irã, e agora tá rolando uma conversa de que talvez o Irã não vá participar da Copa, ou talvez a FIFA tire a Copa dos Estados Unidos, ou talvez a FIFA cancele a Copa. Ninguém sabe o que vai acontecer. E a gente voltou para falar de livros para a Copa. eu acho que vai acontecer o seguinte: a Copa do Mundo vai ser a MLS, que a FIFA não vai se Claro, desfazer, claro. né? E o que vai restar desses vídeos é que nossos vídeos serão sabor Copa, entendeu? A gente está se divertindo horrores pesquisando os livros. Eu tô descobrindo muita coisa que eu quero ler e Sim, redescobrindo coisas que eu quero ler, sim. mas a premissa talvez não seja mais verdade. Será que a gente zicou a Copa? Pode ser, porque a gente já tem o Rede Poderosa. A gente acha que já passou por dois ciclos de Copa, né? E a gente não Foi. fez muita coisa. Bom, Não é culpa correndo o nossa. risco, então. Se a gente zicou, já foi, já tá no ar. Não tem o que fazer, então a gente vai Isso. continuar, porque a gente tá agora no quarto vídeo. A gente já falou de 6 grupos, hoje a gente vai falar de mais dois, com muita coisa legal para recomendar para vocês. Então tá aí o quarto vídeo, Sabor Copa, aqui no Rede Poderosa. E vamos pro grupo G, que é o grupo que vai começar a gente hoje com a Bélgica. Bélgica, eu vou colocar aqui um dos grandes pilares da estética surrealista na literatura, que é o senhor Henri Michaud. Depois ele vai para a França, né? Vai viver no Burburinho, né? No grande rendezvous francês. Mas ele escreveu Um Bárbaro na Ásia, que é meio que um diário de viagens, é um dos poucos livros traduzidos dele para cá. Então eu coloquei como um grande exemplo, né? Dá para encontrar barato ainda. Mas ele é um cara que é muito importante na composição de brincadeiras estéticas surrealistas aí. Fica a minha dica para ampliar o leque de escritores doidinhos que vocês conhecem. Muito bom, muito bom. Falando em premissa doidinha, na minha pesquisada toda, eu queria trazer uma coisa nova que estava na minha lista de desejados ou livros que eu quero ler. E eu encontrei a dissociação. Que dificuldade, né? Eu costumo falar desassociação, podia mudar. Enfim, da Nadia Yala Kisukifi. A autora, ela é belga, filha de pai congolês e mãe franco-italiana, né? E nasceu na Bélgica. E a gente sabe a história da Bélgica com o Congo, enfim. Sim, É, é surreal. uma história muito pesada. E aqui no livro, o que que ela faz? Ela põe o livro numa cidade francesa e a gente vai acompanhar a história de uma menina de 10 anos de idade que não cresce mais. Só que ela tem um poder, uma habilidade, talvez a gente possa chamar, de dissociar, não é desassociar. Eu continuo falando errado. Dissociar a mente do corpo. Então ela consegue viajar o mundo pela mente dela. Então ela coloca esse tom de realismo mágico para mostrar como essa criança vai tentar crescer que não seja fisicamente, como ela vai conhecer o mundo, como ela vai conhecer as pessoas, a humanidade, a história, talvez, né? Sem que o corpo dela possa ir junto. O que é muito curioso, porque é muito diferente, né? A gente fala muito de viagem, é muito difícil você viajar como mulher e você viajar como homem, né? São duas coisas muito diferentes, principalmente se você começa a ir mais para lá do mundo, né? Os perigos são diferentes, a forma como o corpo feminino é visto é diferente. Então, eu achei uma premissa muito, muito interessante. E aí, automaticamente, eu vi essa premissa e entrou na minha lista de desejados. E tá aqui, vou deixar aqui como recomendado para vocês. Para quem assina, tá no Kindle Unlimited, ou seja, tá dentro da assinatura. E é isso. Achei uma boa premissa.
Maravilha. Pô, achei curiosíssimo, de verdade. Né? É uma menina de 10 anos, né? Senão eu ia falar que essa viagem e essa dissociação tem outras origens ali, estando na Bélgica, né? Então, Próximo, mas vamos próximo a em frente. Amsterdã, assim e tal. Tranquilo, Isso. não farei isso. Falando em lugares difíceis para mulheres visitar, Egito. Egito. Eu trouxe um cara que a gente já falou aqui, que é o Naguib Mahfouz. Ele tem Boa. uma vasta obra. E o que eu trouxe foi O Ladrão e os Cães, que eu ainda não li. É um livro que eu tô curioso para ler desde que a gente fez o episódio. Mas é aquela coisa, né? Eu sou curioso para ler, tem mil coisas na frente É e tanta as coisas coisa. vão passando. E essa pesquisa que a gente faz sobre os países da Copa aqui é importante para a gente ir desenterrando esses nomezinhos e esses livros, no caso, que ficam na lista. Então, eu não tenho muitas considerações, além de ser o Naguib Mahfouz e ser um cara que investe muito bem com o lado mitológico, né, metafísico das próprias lendas que permeiam a cultura egípcia, né, e tudo mais. Então, existe um trabalho muito interessante nesse sentido dentro da Foi literatura. mesmo. E o nosso Aprecio. episódio vai estar linkado aí. Tudo que a gente citar, que a gente já teve, vai estar linkado aí onde ficam linkadas as coisas. E a gente gostou muito, né? Foi uma grata surpresa quando a gente pegou meio que no escuro e foi um episódio super legal de fazer, um livro super legal da gente ler. Vai estar Sim. linkado aí embaixo. Eu vou recomendar A Mulher com Olhos de Fogo, da Naval El Saadawi. Ela tem alguns livros publicados aqui no Brasil, inclusive eu acho que um ou dois saíram pela Távola. Mas esse eu li há alguns anos e é um livro muito, muito marcante, né? Ele é baseado numa história real de uma mulher que está presa e a Naval vai entrevistar essa mulher para ouvir como ela chegou até ali. E ela conta a história da vida dela, que é uma vida de muita violência, o casamento forçado, é, e eventualmente como ela chegou, como ela fugiu desse casamento forçado, como ela vira prostituta e eventualmente ela mata um homem. É por isso que ela está presa. Nenhum dos homens que fizeram mal para ela estão presos, mas ela está lá. Então, ela é uma mulher que tem muita raiva. Ela tem, obviamente, né? Ela tem muito ódio, ela tem muita raiva. E ela tem uma história muito triste que acompanha tudo isso. Então, é um livro bem pesado, eu diria, mas faz a gente pensar muito sobre o que é liberdade de verdade, né? Porque quando ela sai do casamento, ela se sente livre. Só que ela não tem nada. Nada. Nem a sociedade ajuda, porque não se ajuda mulheres separadas, mulheres que fugiram do marido. Então, ela só tem um jeito, que é virar prostituta. E aí ela tá à mercê de outro homem. Então, eu acho que, considerando as notícias recentes que a gente tem ouvido, o Brasil batendo recorde de feminicídio, eu acho que vale a pena vocês lerem um livro sobre uma mulher que mata um homem. É a minha É, dica, isso aí. né? É Boa. isso aí. E aí, vamos para ele, que talvez vá para a Copa, talvez não vá para a Copa, não sabemos. O grandioso Irã. Sim. Cara, clássico dos clássicos. Como eu tenho assistido muita coisa do quadrinhos na Sarjeta, né? Eu Hum, aproveitei o gancho e trouxe Persepolis da Marjane Satrapi, que é, tipo, sempre bom. clássico do clássico do clássico do clássico. Deve estar no Kindle Unlimited, Deve estar, porque ele é antigo né? também, Tipo, né? Ele é já é um livro. antigo, roda muito, mas você consegue tanto as versões separadas quanto o jumbão. Uhum. Então fica a recomendação, cara. Um mergulho, os traços são maravilhosos, a narrativa é maravilhosa. Boa. Muito bom. Marjane é a grande dama da literatura iraniana, vale a pena demais. Isso aí. Essa foi né? Mamão com Certeira. açúcar, né? É isso. Eu não sei se você conhece uma coleção que a Tabla está trazendo para o Brasil, que é a coleção Noir. Então tem Bagdá Noir, tem Beirute Noir e tem Teherã Noir, que basicamente eles chamam autores daquela cidade para escreverem contos noir que se passam na cidade. Então a cidade é meio que o centro do, né, um personagem também, imagino, desses contos. E eu acho a ideia maravilhosa, como uma pessoa que adora uma grande metrópole. Eu acho que é muito legal quando você consegue transformar a cidade num personagem. E Noir é incrível. Todos os contos noirs que eu já li são maravilhosos. Ah, e tem Marrakech Noir também. Então, eu vou recomendar aqui Teherã Noir, do Salar Abdul. Esse eu não li ainda, mas assim, a coleção.
acho que tem esses quatro. Eu acho que vão trazer mais, pelo que, se eu não me engano, a coleção é um pouco maior. E eu acho que é muito legal colocar essas cidades tão fora do nosso radar, né? Que a gente conhece tão pouco, no centro da conversa. Então, eu fico muito curiosa para ler Terra Noir. Eu assisti o Foi Apenas um Acidente, outro dia. Não sei se você assistiu esse também, se Ainda você já não, chegou nesse da, ainda não. da, da- falando de sabor Copa, vamos falar também de sabor Oscar. Então, as histórias iranianas, elas andam um pouco presentes, assim, ainda mais, né, nas notícias, no cinema, nos livros. Então, assim, aprofunda-se nas histórias iranianas. Não, tem um motivo os persas estarem aqui há mais de 1000 anos. E eu acho que tem muita beleza Sete nas mil, né? histórias deles. 7.000. Porra, assim, quem somos nós? Não é mesmo? Verdade. Nós somos apenas um bebê perto do que os caras já fizeram no mundo. E eles são exímios contadores de história. Então, definitivamente. E para fechar o grupo G, Nova Zelândia. Nova Zelândia eu fui no classicão também, não tenho pra onde correr. Uma das experiências estéticas em língua inglesa que mais me apetece é Catherine Mansfield, né? É, contista de mão cheia, uma das grandes expoentes da literatura do século XX, com certeza. E o melhor de tudo é que você consegue encontrar diversas versões e possibilidades em diversos preços e em qualquer lugar que você procurar. Vai ter uma coletâneazinha de Catherine Mansfield para você poder se divertir. Então, é acessível e é excelente. Uhum. Muito bom. E eu vou recomendar uma autora contemporânea, nova-zelandesa, que já causou muito barulho por aí, há uns 15 anos atrás, quando ela se tornou uma das autoras mais jovens a receber vários prêmios gringos, que é Eleanor Catton com Os Luminares, que está na minha lista para ler há uns 10 anos. E eu já li 5 páginas. Então, eu estou caminhando. Uma hora eu termino, mas ele se passa na Nova Zelândia do século XIX, na Corrida do Ouro. E no meio disso a gente tem um desaparecimento, tem uma morte, então tem aí uma coisa, um suspense no meio do caminho. Mas o que me chama muita atenção sobre esse livro é que ela organiza o livro inspirado na astrologia. Então dizem que é uma coisa, é uma experiência muito diferente de leitura. Toda vez que eu falo desse livro, eu me animo para ler. Quando eu pego ele para ler, porque ele é um catatauzinho, ele é parrudinho, você tem o livro, você sabe. Ele é parrudinho. Então, eu tô ainda no meio das benevolentes. Sabemos como está indo essa leitura. Leitura caminhando Na a passos verdade, de nós tartaruga. conversamos. Você já acabou as benevolentes, né? É. Você- Então, Agora mais você ou tem menos o isso. sabor benevolentes aí. E aí eu tô ainda indo devagar em Catatauzinho, mas Os Luminares continua na minha lista. Ele não vai sair daqui sem ser lido. Eu posso ler e não gostar, mas eu vou ler um dia. É E é isso. isso. Como eu disse, 5 páginas já foram. Uma hora eu chego lá. Certo. Assim que vai. Pois bem, esse foi o grupo G, um grupo também bem eclético. E vamos para o grupo H, que começa com a Espanha. Espanha, inclusive, que também tá arriscada a não ir pra Copa, né? Brigando com todo mundo, hein? Quem Brigando diria? com. Quem diria? Exatamente. E eu vou colocar um livro que, pô, algumas pessoas próximas já me recomendaram, mas eu nunca li, que é Os Enamoramentos, do Javier Marias. Falam que é um livro belíssimo. É É, mesmo, eu ouço ótimas coisas dele. tem ele e acho que é Coração Tão Branco. Eu coloquei o Enamoramentos aqui na lista, mas são dois livros que o pessoal realmente recomenda muito, falam que são excelentes. E é um. Pode valer a pena aí. Tem bastante coisa dele traduzida aqui, né? Ele Pô, tem sido pelo bem. menos uns O foi no 7 passado, livros né? aí. Tem bastante coisa dele. Acho que eu tenho uns 4, pelo menos. Não li nenhum, mas tem. É isso. Tu já pode tirar Primeiro uma passo onda. é. Não, o primeiro passo é ter o livro, Exatamente. né? Dizem. Eu vou recomendar um que eu já li e já falei dele aqui no meu vídeo Livros pelo Mundo, quando eu tô jogando GeoGuessr lá, que eu caí na Espanha, num buraco da Espanha horroroso, o lugar. Eu achei que era Osasco, mas era Espanha. E eu li Cupim, da Leila Martinez, que é um livro que foi me vendido como um terror feminista.
E ele segue uma linha muito boa dentro disso, né? Um gênero que eu tenho gostado bastante de acompanhar. Tem muita coisa saindo recentemente, como terror feminista, né? A gente já comentou aqui um pouco sobre isso. Tem muita latino-americana também escrevendo dentro desse Sim. gênero, ou subgênero. E eu gostei muito do livro, porque a gente vai acompanhar a avó e a neta que estão nessa casa que parece que tem vontade própria. E a casa parece responder ao que elas fazem, ao que elas falam, ao que elas querem. E aí a gente vai entender a história dessa casa, que é muito pesada, junto com a história dessas mulheres num vilarejo pequeno ali, que tem uma família que é dona de. Sempre tem, né? Uma família que é dona de tudo, a família rica da cidade, sempre tem isso. E essas histórias vão se entrelaçar. Achei muito bom, vou deixar o link do vídeo se vocês quiserem ouvir mais sobre ele. Mas conheçam Leila Martinez, achei um ótimo livro, eu leria mais coisa dela. Acho que não tem nada ainda traduzido a mais dela pra cá, até onde eu sei, mas Cupim é muito bom, de verdade. Boa. E aí, vamos para Cabo Verde. Nosso, nosso estreante em Copas aí. Acho que é, né? Um Acho que dos, né? sim, Tem alguns países bem fora da curva. exato. E, cara, eu fui pesquisar que eu já tinha visto de Cabo Verde e descobri que meu conhecimento sobre literatura cabo-verdiana é nulo, né? Então eu peguei um poeta ganhador do Camões porque é uma referência, Com certo? certeza. Trabalhamos Com com certeza. referências. Então peguei o Sequelas do Brumário, que está publicado aqui no Brasil, Tá. do É. Armênio Vieira. Acho que ele ganhou o Camões em 2018, alguma coisa do tipo. Uhum. E esse vai por pura curiosidade mesmo. Conhecer a poética cabo-verdiana, suas Justo. peculiaridades, né? Uma Justo. ilhota. Esse foi um para mim também que valeu todo o nosso projeto da Copa, assim, achar um país que a gente também, infelizmente, a gente fica só descobrindo déficit, né, do que a gente tem aqui de tradução ou de adaptação. Sim, Mas, nesse caso de português de Portugal, que seja, mas mesmo assim, eu achei o Germano Almeida, e eu confesso que o Infortúnios de um Governador nos Trópicos me pegou muito pelo título. Eu achei um título divertido. E aí ele vai contar a história de um cabo-verdiano, um militar, que vira governador de Cabo Verde na época, lá no século XIX, que a colônia já está meio abandonada. Então é uma história de colonialismo. Ele fala um pouco, pelo que eu vi, sobre o Brasil já estava buscando a independência, então como é que isso influenciou as outras colônias também. Que acho que a gente sempre esquece um pouco isso, né? Pelo tamanho do Brasil, pela importância cultural e política dele, mesmo na época. Dentro dos sistemas de colônia de Portugal, foi muito pesado perder o Brasil. sim. Então, como que eu gostaria muito de ver isso do ponto de vista de uma outra colônia. Então, só isso por si só já me fez colocar na lista. Então, Infortúnios de um Governador nos Trópicos, de Germano Almeida. E vou pesquisar mais do autor, porque eu acho que tem muita coisa. Ele já escreveu muita coisa, nada veio pra cá, até onde eu pude ver. Então, tem que o método DSP, né? Mas tá valendo, É isso. E né? falando em questões coloniais e anticoloniais, procurem o pensamento político de Amílcar Cabral, né? Um dos grandes líderes revolucionários que soam como poesia para os nossos ouvidos, né? Cansados Ai, do mundo Deus. capitalista. É isso. De Cabo Verde, vamos para a Arábia Saudita. Arábia Saudita, eu meti um palestino aqui. Então eu Justo. coloquei aqui o Ghassan Kanafani, particularmente um livro que se chama Saad, que é uma Uhum, revolucionária e tem uma lenda por trás dela como esse símbolo da revolução, né? Essa, entre aspas, né? Essa musa da revolução, essa mãe da revolução. E nesse livro, os livros dele publicados pela Tábua são bem curtinhos, uhum. bem curtinhos, 70 Então, páginas por aí. E nesse livro ele faz uma brincadeira, que não é exatamente uma grande revolução na literatura, mas uma brincadeira em relação a essa figura da Saad ser esse ideal de, de terra, de pátria, da própria mãe terra, mãe Palestina. Sabe uhum, qual é? Então, é um livro, apesar de curto, ele tem a sua complexidade, ele tem uma coisa bastante poética, bastante intrincada. É um jogo que ele faz de imagens, né? São várias rimas que ele coloca em relação às imagens que ele constrói. Mas vale muito a pena, cara. É um autor de mão bom, cheia, assim. Conheçam. muito bom.
Muito bom. Para a Arábia Saudita, eu fui meio que na linha do Egito, que é pegar uma mulher contando as histórias das mulheres. Então, aqui, saiu em 2007 aqui no Brasil, o Vida Dupla, da Raja Alzanea, ou Alsanea, e que ela conta, é meio que um Sex and the City árabe, assim. Ela fala muito da vida social das mulheres, mas ela vai além e ela fala um pouco de desejo sexual, ela fala de vida. E aí, o livro foi imediatamente banido, obviamente, porque você não pode falar essas coisas lá, você não pode escrever esse tipo de coisa. Mas eu acho muito importante a gente poder dar vozes para esses temas, para essas mulheres. Então, a Raja, eu não sei se ela publicou mais alguma coisa depois desse livro, nada que foi traduzido para cá, pelo que eu tenha visto. Ela foi rechaçada, e assim, literalmente, pelo que eu vi, o livro não é, para os nossos padrões, nada demais, mas na Arábia Saudita causou um grande burburinho, um grande, porque mulheres com desejos, que coisa louca, não é mesmo? Quem imaginaria? Pô, Então, por ser disruptiva, por falar um pouco de algo que quebra o molde, eu vou recomendar esse. Não li ainda, mas está na minha lista desde que saiu por aqui. Saiu aqui meio que na moita, assim, não lembro de ter muito alarde sobre esse livro, mas é isso, 2007 pela Nova Fronteira, então vai, uns 20 anos já. É, tem que, acho que só em sebo agora, mas é isso. Essa fica de recomendação para quem gosta desse tipo de história. boa. E vamos fechar com ele aqui do lado, nosso querido vencedor da Copa já, Uruguai. Uruguai. Cara, aí eu vou recomendar um xodó meu de todos os tempos. Já cansei de falar desse livro aqui no Rede Poderosa. No off eu falo ainda mais, que é o Romance Luminoso, do Mário Levreiro. É, sim. É um catatal, são umas 650 páginas, do diário de um escritor que tenta retomar o seu. Mais do que retomar a atividade como escritor, tenta retomar o seu encantamento pela literatura, por escrever. E ele pretende fazer um romance luminoso, né? Então você acompanha esse diário. É é um texto totalmente metaliterário, né? E, cara, é lindo, pô. O final dele é. Você chega no final dele assim e fica completamente abismado de como um ser humano pode produzir algo tão simples, porque é um diário de um escritor velho, mas tão bonito, Uhum. pô. Tem uma vida muito especial, um escritor velho, solitário, né? Rabugento, em certa medida bastante nojento, mas simplesmente maravilhoso. Tipo, é o romance luminoso mesmo. É uma Muito experiência bom, muito braba, muito foda. muito bom. A gente tem falado de literatura contemporânea uruguaia aqui nos últimos episódios também, né? A gente leu Gosma Rosa, da Fernanda Trias, a gente Verdade. leu A Cara de Sanches com o presidente e o sapinho dela. Os links vão estar embaixo para vocês, se vocês quiserem conhecer mais de literatura uruguaia. Muita coisa boa saindo do Uruguai Sim. recentemente. Para este vídeo específico, eu também fui olhar uma autora um pouco mais das antigas, que é a Ida Vitale. Pela editora Roça, que é uma editora irmã da Tábua, né? Saiu Não Sonhar as Flores, que é um livro de poesia dela. Ele junta 6 décadas de poesia, porque ela, acho que a primeira vez que a poesia dela foi traduzida para o Brasil foi nessa obra. E ela é uma das autoras mais premiadas, assim, da língua espanhola. E você vê que quase não tem nada dela aqui, tirando esse livro, e acho que tem mais um outro só. Então, um belíssimo conjunto de poesias dela. E é uma boa introdução ao trabalho da autora, porque ela escreveu de tudo já, ela não escreve só poesia, né? Ela já escreveu muita coisa, muito estilo diferente, então vale a pena conhecer a Ida Vitale. Não acho que ela é muito falada, acho que ela deveria ser mais falada aqui, até porque ela tá aqui do lado, fofinha, e vale conhecer demais. Vale, vale, vale Ah, ó, muito. hoje teve de tudo, ó. Teve poesia, teve conto, teve quadrinho. A gente tá variando bem, É, pô. nada mal. E é Tá bom, né? multiculturalismo, né? É isso. Multilateralismo, tudo. E é isso, esse é o nosso quarto vídeo Sabor Copa. Vai ser o que tiver que ser. Vamos continuar fazendo aí até a casa cair. É, Nos vemos no próximo vídeo. é isso. E tchau. Tchau.